Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos, aqui da comunidade Jesus Cristo Salvador, cujo padroeiro é a nossa transfiguração de Jesus, hoje nós estamos completando um pouco mais um tempo pascal que iniciamos na vigília pascal com a preparação da quaresma. O tempo pascal nós encerramos domingo passado com a confirmação em nós da vinda do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, que nos vai levar agora a conduzir na nossa vida, vivendo aquilo que nós aprendemos sempre de seu Filho Jesus Cristo. A Igreja acrescentou essa festa de hoje, logo após a festa de Pentecostes, na realidade porque ela quer confirmar quer acertar certos desvios que pudesse haver, ou que já teve na Igreja, sobre quem é o nosso Deus. Sempre há gente que imagina coisas diferentes, que abusa. Sempre teve gente que só acreditou no Pai, sempre teve gente que acreditou no Filho, sempre teve gente que acreditou aqui somente no Espírito Santo. Inclusive teve uma época muito forte na Igreja onde falavam assim: o Pai pertence ao Antigo Testamento, o Filho pertence, na sua vida humana, ao Novo Testamento, quando ele viveu. Agora é o tempo de viver o Espírito, deixando para trás o Filho, deixando para trás o próprio Pai, e ficando somente no Espírito, com perigo muito grande de criar coisas novas do Espírito, porque o Espírito a gente não vê. O Espírito, ele vai trabalhar muito. A pessoa que fala do Espírito fala muito na imaginação da sua cabeça, pode criar de tudo. E é por isso que a Igreja ela vai colocar, depois da festa de Pentecostes,
que a chave central de Pentecostes, na realidade, é o Espírito Santo. Para não cair nesse erro, ela incluiu essa festa, que já tinha muita devoção em vários lugares, e depois achou por bem colocar depois da festa de Pentecostes, já dentro do tempo comum, mas com o conteúdo já tipo como continuidade de Pentecostes, para acertar as coisas, colocar os pontos nos is, acertar as coisas e dizer, Deus nosso é Pai, é Filho e o Espírito Santo, que eu vou tentar explicar um pouquinho como funciona isso dentro do nosso ensinamento. Então, na primeira leitura, a igreja ela faz aqui leitura do livro do Deuteronômio, falando mais do Antigo Testamento, do Criador. Ela fala aqui da ideia de Deus como Criador. Criou o homem sobre a terra, criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles contém. E está admirando qual é o Deus que se interessou no ser humano, em escolher até um povo para segui-lo, prometer para ele, estar com ele, caminhar com ele. Qual é esse Deus? É o Deus que quer o bem ao ser humano. Reconhece, pois, hoje e grava em teu coração que o Senhor, aqui refere-se ao Pai, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Porque muitas vezes nós pensamos, quando fala de Deus, olha para cima, está lá em cima. Já o livro do Deuteronômio, ele já coloca Deus presente na caminhada do povo. Que escolheu, esse povo que escolheu, esse povo que foi criado a partir de Abraão, que teve a sua caminhada, que nas suas dificuldades, como diz aqui, quando estava escravo no Egito, ele desceu para libertar-nos, através da condução que Moisés fez. E aí o último pedido aqui, já na primeira leitura, guarda suas leis e seus mandamentos. Esses principalmente são os 10 mandamentos que Deus entregou para Moisés, dizendo, com esses 10 mandamentos, vocês entrando na terra que eu vou dar para vocês, vocês conseguirão viver de acordo com a minha vontade. Porque se obedecer os 10 mandamentos, vocês vão saber respeitar um ao outro, não matar, não roubar, não levantar falso, quer dizer, conseguem conviver. Isso é a convivência que Deus deseja para o povo. Então, guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longos dias sobre a terra que o Senhor, teu Deus, vai dar para sempre. Esse estava pensando, é um texto da caminhada no deserto, chegando próximo à terra conhecida, a terra prometida, para eles viverem felizes para sempre. Então, a primeira leitura, ela refere mais à questão do Criador, Deus Pai. Depois, a igreja nos apresenta aqui, falando também do Espírito Santo aqui na segunda leitura. Todos aqueles que se deixem conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus? Porém, como saber se estou sendo conduzido pelo Espírito de Deus? De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos Abba, ó Pai. Isso é São Paulo que usa nas suas cartas. É como uma criança pequena chama o pai papai, papaizinho, né? Que sempre está aí na sua defesa para ajudá-lo, e se cair esse papai, ele sempre levanta, sempre dá aquilo que a criança necessita. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito, então nós também temos o nosso Espírito. Tem o Espírito de Deus e tem o nosso Espírito. O nosso Espírito vai ser conhecido a partir daquilo que a gente faz. Quer saber como que é meu Espírito? Vê o que eu faço. Vê o que eu vivo, veja no que me envolvo, veja o que eu assumo, veja ao qual eu dou importância, veja o que eu faço na minha vida. Aí você vai saber como é que é o meu espírito. Como que vamos saber como que é o espírito
O Espírito é de alguém, é de Jesus. Esse Espírito é de Jesus. Por isso, se nós queremos conhecer o Espírito de Deus, veja como fez Jesus. Veja o que Jesus fez. Porque Ele é o Espírito de Deus que está presente desde o início da criação. Está lá mencionado no livro do Gênesis, o Espírito pairava, que é o Espírito de Deus. Porém, no Antigo Testamento eles não conseguiram descobrir exatamente como que é esse Espírito de Deus. Era necessário que Deus se encarnasse no meio de nós, se tornasse humano, gente como todos nós, vivendo como todos nós, para a gente saber como é que esse é o Espírito de Deus. Se eu quero hoje saber como que é o Espírito de Deus, eu tenho um modelo para ver que é Jesus Cristo. O Espírito é de Jesus, o Espírito não é aéreo, o Espírito é Jesus. Quer saber como que é o Espírito de Deus hoje? Ele se encarnou, se tornou humano. É o início do nosso calendário litúrgico, que inicia com a preparação para o nascimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se eu quero saber como é o Espírito de Deus, hoje eu sei como. No Antigo Testamento não sabia. Por isso que eles não conseguiram acertar a vontade de Deus. E era necessário que na plenitude dos tempos, o próprio Deus que se encarnasse, se tornasse humano, gente como todos nós, vivendo como todos nós, as necessidades que nós temos ele teve, e que no final, a partir de tudo que ele fez, acabou sendo crucificado na cruz, mas tudo que ele nos mostrou e viveu permanece para sempre. E o Espírito de Jesus agora nos mostra como é que é o Espírito de Deus. Então, o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é uma das grandes declarações que Jesus Cristo vai nos mostrar, que filho de Deus na realidade, todos somos filhos de Deus. Tem gente que não vive como filho de Deus, faz o mal, mas não deixa de ser filho de Deus. E tem gente que tenta viver segundo a vontade de Deus, fazendo a sua vontade, construir a vida, fazer o bem, que é o desejo de Deus para todos nós. Mas todos somos filhos de Deus. Essa é uma novidade que Jesus Cristo nos trouxe, que está no Evangelho, porque no Antigo Testamento ficaram com aquela ideia que povo de Deus, filho de Deus, era só aqueles que eram da raça judaica, que eram descendentes de Abraão. E isso foi muito duro para os judeus quando Jesus pregou que Deus é Pai, é Criador de todos, isso está no nosso creio, Criador de tudo e de todos, somos todos seus filhos e quer conduzir a todos a felicidade e ao amor. Todos, não só aqueles que o conhecem declaradamente, mas todos os seres humanos são filhos de Deus. E por isso que nós precisamos criar a fraternidade entre todos. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com eles. Portanto, aqui ele nos apresenta muito mais, na segunda leitura, a questão do Espírito de Deus. Aí, o Santo Evangelho nosso de hoje é o final do Evangelho de Mateus. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres, eles foram lá no túmulo. E foi a elas que primeiro o anjo, depois o próprio Jesus falou para elas, vão falar para os discípulos irem na Galileia, porque já tinha combinado que eles deviam ir para a Galileia. Pede para eles irem lá, e eles foram lá no monte, em cima da montanha. A montanha é de onde nós temos a ideia que vem do Antigo Testamento, como se aproxima mais lá de cima do céu, então é considerada como sendo aquilo que vem de Deus, em cima do monte. A transfiguração nossa, do nosso padroeiro aqui, ela aconteceu em cima do monte. O ensinamento maior de Jesus, que está no capítulo 5, 6 e 7, resumido nas bem-aventuranças, ele foi dado para usar para os seus discípulos, e o povo lá ouvindo, quem quisesse ouvir, foi dado em cima da montanha. E agora Jesus, ele pede aos discípulos ir em cima do monte, em cima da montanha.
porque é lá que vai dar a sua última e fechar o seu evangelho, no evangelho de Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos, porque sabemos que Judas traiu e já saiu fora do projeto dos 12, agora são 11, os 11 discípulos foram para Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado antes. Esse monte, dizem os especialistas, não pode ser a não ser um monte onde Jesus já tinha ensinado eles. Capítulo 5, 6 e 7, né, o seu ensinamento básico, incluindo as bem-aventuranças. Portanto, o monte das bem-aventuranças. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Esse prostrar diante deles é uma maneira de reconhecer que ele é o ressuscitado, ele é o vitorioso, ele é o glorificado, ele é o Deus divino, é o humano divino, agora é Jesus, né? Essa prostração aqui significa isso. Ainda assim, alguns duvidaram, e realmente, a vida ela cresce com dúvida. Esse duvidar não significa que você é frágil, não significa que você é fraco, não significa que você não acredita, mas significa que você quer entender melhor. A dúvida na nossa vida nos faz crescer, porque na dúvida eu vou buscar o significado, o entendimento. Quem não duvida de tudo, aceita tudo que tem, não vai crescer. A dúvida não é uma fragilidade humana, a dúvida é um valor muito grande, que faz a gente crescer, que faz a gente buscar. Então, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles, dos 11, e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Vocês lembram a primeira frase aqui do Deuteronômio: Deus está lá em cima, está aqui na terra, né? Jesus vai repetir que é a autoridade de Jesus agora em todo o universo, em todo lugar. Por que ele recebe autoridade? Porque ele foi fiel ao projeto do Pai, do início até o fim, até a morte e morte de cruz, de São Paulo. Essa é aquela frase das 7 palavras de Jesus na cruz, quando ele fala: tudo está consumado. Quer dizer, eu cumpri toda a vontade do Pai. Foi perseguido e resisti. Foi preso e resisti. Foi crucificado e resisti. Não cedi. Não cedi aos projetos outros, mas eu permaneci fiel ao projeto do Pai de levar o seu ensinamento e o seu exemplo para podermos viver na fraternidade, criar a comunhão e sermos verdadeiramente seus filhos, unidos. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são unidos, nós precisamos viver uma unidade, uma fraternidade entre nós, que é o eixo central do projeto de Jesus. Nos ensinar, nos dar exemplo como podemos viver em paz uns com os outros. O que nós precisamos fazer para convivermos juntos, porque o mundo sempre nos apresenta interesses pessoais, divisão, ódio, vingança, enquanto Jesus veio nos trazer o amor, a fraternidade, o perdão e a misericórdia. E Jesus Cristo nos deu o exemplo disso, permanecendo fiel até o fim. Então, por isso que ele ganha toda a autoridade do Pai. Foi obediente em tudo, então ele tem toda a autoridade do Pai. Portanto, conclusão, o que ele vai dizer agora para os 11? Ide e fazei discípulos meus. Essa é a tarefa que ele dá aos 11. Essa é a tarefa da igreja. Porque depois eles fundaram a igreja, a organização nossa humana, né, que eles fizeram para poder levar para frente esse projeto, fazer discípulos meus. O que é ser discípulo de Jesus? São João, posteriormente escrito, uns 15 anos depois do Evangelho de Mateus, mais ou menos, nos anos 90 e pouco, ele vai dizer: como reconhecer que é discípulo de Jesus? Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem-se uns aos outros como eu amei vocês. Quer dizer,
Fazer discípulo é fazer as pessoas aceitarem umas às outras, trabalhar juntas, se tornar fraternas, se tornar humanas, ter a humanidade, ter dó da pessoa, estender a mão para ajudar. Isso que é se tornar discípulo. Quer dizer, vocês vão e fazer com que o povo reconheça outros como irmãos, como filhos do mesmo Pai, e por isso precisamos trabalhar para viver juntos. E aonde tem brigas, aonde tem, nós temos que superar. Nós temos que fazer de tudo para viver a fraternidade. Por isso o sentido grande que a igreja teve 60 anos atrás de criar a campanha da fraternidade, que é a essência do nosso trabalho. Criar fraternidade. Tem muita gente que se desvia disso, pensa que a igreja é para fazer o povo rezar. Isso também é importante. Mas não é essa a essência. Rezar é para poder viver a fraternidade. Assim como comer, eu não vivo para comer, eu como para viver e viver melhor, e ter mais saúde, para poder me relacionar melhor com os outros, fazer os trabalhos, todos os nossos relacionamentos que nós temos. Assim, a oração é um alimento que me mantém forte nos princípios de Jesus Cristo, para poder criar e viver a fraternidade. Portanto, quando ele está dizendo aqui, ide e fazei discípulos meus, ele está dizendo, a tarefa nossa é criar a comunhão. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em comunhão entre eles, assim vocês devem viver essa comunhão, e essa é a tarefa de vocês, assim como a tarefa da mãe. Como que é a tarefa da mãe e do pai? É ter fraternidade, ter comunhão entre os filhos, na família toda, nos parentes todos. Por isso que organiza às vezes aniversários, se chama um grupo ou outro para aumentar a fraternidade, viver em comunhão. Essa é a tarefa, essa é fazer discípulos meus, de Jesus. Não é discípulo meu, não é discípulo do outro padre, não é discípulo de Santo Antônio, não é discípulo de São Joaquim, não é discípulo de São Cristóvão, é discípulo de Jesus. Meus, discípulos meus. Por isso que no capítulo 20, se não me engano, 23, ele vai dizer, não chamam ninguém de líder, eu sou o único líder. Vocês todos são discípulos. E esses discípulos, os 11, vão formar outros discípulos. Não tem um mais importante que o outro. Tem um que presta serviço, devido à posição que ele ocupou, presta serviço melhor para servir melhor a comunidade, mas ninguém é mais que o outro. Todos nós temos conhecimento, todos nós temos capacidade. A fraternidade nossa vai acontecer quando nós ajudamos uns aos outros. Oferecer aquilo que Deus me deu como dom, e eu melhorei esse dom, e eu coloco isso a serviço dos outros, e cada um coloca aquilo que recebeu. Essa frase, ela se encontra aqui na divisão que ele faz na leitura da Ascensão, na leitura de Pentecostes, onde ele vai dizer esta frase na segunda leitura: há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito que dá os dons. A cada um diferente, e cabe a nós oferecer esses dons para ajudar uns aos outros, cada um com suas capacidades. Há diversidade de ministérios, de serviços que nós prestamos uns para com os outros. Com os dons, nós prestamos o serviço. O serviço que nos dá exemplo, o ministério seria o próprio Senhor Jesus Cristo. E depois disso, há diferentes de atividades, mas um é o mesmo Deus que é o Pai Criador. O Pai é atividades, o Filho são os ministérios, os serviços, o Espírito Santo os dons. Os três são ligados um com o outro, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são ligados, unidos um com o outro. Portanto, voltando, ensinando-nos a observar, fazei discípulos meus, quem? No Antigo Testamento é o nosso povo. Não.
Jesus veio para mostrar que todos os povos foram criados por Deus. Portanto, o desafio e a missão de ajudar as pessoas no universo, no mundo todo, a criar fraternidade é para todos os povos, seja brasileiros, seja americanos, seja africanos, dos 50 países que existem na África, todos somos chamados para criar essa fraternidade. Isso o Papa voltou a dizer, já falei isso uma vez, ele disse, quando eu vejo uma pessoa, eu não vejo um brasileiro, eu não vejo um africano, eu não vejo um negro, eu não vejo uma mulher, eu não vejo um homem, eu não vejo uma criança, eu vejo um ser humano, eu vejo gente, a imagem e semelhança de Deus. Irmão, portanto. Então, a tarefa é criar fraternidade, mas é diferente, come diferente, veste diferente, pensa. Sim, a diversidade de suma importância. Agora, como conviver na fraternidade dentro dessa diversidade que nós temos, que é uma riqueza muito grande? Temos que fazer discípulos de Jesus todos os povos. E aí o sinal é um sinal que é o batismo, na qual nós fomos batizados. Batismo que eu fui batizado oficialmente, mas batismo que outros que aderem ao mesmo projeto, mas talvez não conhecem a igreja, eles também são batizados, porque batizado de intenção, porque está sempre dentro do mesmo projeto de Jesus, de construir o bem, construir a unidade, construir a justiça. Aquilo que no Salmo ele disse, Deus ama o direito e a justiça para todos, não é apenas para um grupo. Então, portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, é sobre os três. Nós fomos batizados em nome de Deus Criador, que mandou seu Filho se concretizar, se tornar humano como todos nós, para nos mostrar como podemos viver e servir como um modelo que vai ser mantido na história toda e para sempre pelo Espírito de Jesus, que chamamos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Portanto, a nossa fé é alicerçada exatamente sobre o tripé, chamamos o tripé, que é a Santíssima Trindade. Em todas as nossas orações, em todo lugar que nós estamos, iniciamos sempre invocando a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo que eu ordenei. E aonde é que nós temos por escrito esse exemplo, esse ensinamento do que ele ordenou? É o Evangelho. Por isso que a Igreja, no Concílio Vaticano II, ela disse, o Evangelho é o fundamento da nossa fé. Está escrito lá a vida de Jesus, o projeto de Jesus, o que ele nos ensinou, o que ele aproveitou do Antigo Testamento, trouxe dentro do Evangelho e acrescentou mais coisas. O Deus Pai, Criador que nós conhecemos, é Jesus que nos revelou quem é. E é o Espírito que nos mantém vivos nessa caminhada. Por isso, não dá para separar o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, que dentro da doutrina da Igreja, coloca que são três pessoas. Isso nós vamos ler no prefácio. São três pessoas, porém, é uma coisa só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus só e único, unidos entre si. Eis que eu estarei convosco todos os dias. A permanência de Jesus é para sempre. Essa é uma ideia que nós precisamos conservá-la, que vai ser repetida e salientada pelo verbo permanecer, que é usado muito no Evangelho de João. Eu permaneço com vocês, eu continuo presente. Eu não vou voltar assim no sentido como muita gente diz, estamos aguardando Jesus voltar. Não, Jesus está presente, permanece presente. O Evangelho de Mateus vai mostrar para os judeus, para quem ele escreveu, ele vai mostrar no início, no meio, no fim, a permanência de Jesus. Anunciando já, no anúncio do seu nascimento, o seu nome vai ser Emanuel, quer dizer, Deus conosco. Jesus é o Deus conosco, permanece conosco. No meio, capítulo 18, ele vai dizer, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome quer dizer dentro do meu projeto, não é rezando apenas,
Mas qualquer 2, 3 pessoas que se juntam para fazer o bem, para criar fraternidade, para lutar contra o ódio, a vingança, as injustiças, para trazer para a nossa comunhão que Deus deseja, qualquer 2 pessoas no mundo todo, onde tem esse projeto de fazer o bem, eu estou. Na realidade, o verbo eu sou, faço parte desse projeto deles. Qualquer 2, 3 pessoas. E no final, ele termina o seu evangelho como começou. Eis que eu sou convosco. O verbo original grego é sou convosco todos os dias para sempre. Para sempre. Portanto, Jesus está conosco. Tem gente que fica aguardando, esperando. Não, ele está, ele garantiu isso. No evangelho de João está mais claro, permaneço, porque eu já estou dentro de vocês. E permaneço com vocês. Lógico, com todas as pessoas de boa vontade que querem construir o amor e a fraternidade para sempre. Nós temos essa garantia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo presente em nós sempre. E nos leva para construir o eixo central do projeto de Jesus, a fraternidade, o amor, a comunhão, lutar contra as injustiças, as maldades, o ódio, a vingança, viver aquilo que nós celebramos domingo passado, as novas línguas, as outras línguas de fraternidade, de amor, da construção de um mundo novo, aquilo que no Apocalipse vai dizer novos céus e novas terras. E aonde São Pedro, na sua carta, na segunda, ele vai dizer novos céus e novas terras, onde habita a justiça. Essa é a nossa tarefa, com a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.